Quando a gente pensa em recuperação de atleta, o que vem na cabeça? Banho de gelo, massagem, aquelas roupas de compressão, mas e se a ferramenta mais poderosa de todas for justamente aquela que é mais negligenciada? Pois é, vamos mergulhar nisso. E olha, isso aqui não é uma opinião qualquer não. Essa é uma afirmação de uma das maiores pesquisadoras em ciência do esporte. O sono não é só uma das ferramentas, sabe? Ele é a ferramenta. É a base de tudo. Pensa assim, ó, banho de gelo, compressão, isso tudo é tipo a cereja do bolo. Ajuda, mas é suplementar. Agora, o sono. O sono é a massa, é a estrutura do bolo. É uma necessidade fisiológica que não dá para negociar. Não é um extra, um opcional. E é aqui que o negócio fica paradoxal, porque mesmo sendo tão, mas tão importante, atletas de todos os níveis, consistentemente, não dormem o suficiente. Existe um déficit enorme, quase invisível, acontecendo toda santa noite. 6 horas e 10 minutos. Esse número aí, essa é a média de sono que atletas olímpicos, ou seja, o topo da performance humana, conseguem ter por noite. É um número que choca, né? Principalmente se a gente pensar que é bem menos do que as 8 horas ou mais que os especialistas vivem falando. E piora. Toda noite, atletas de elite acumulam uma dívida de mais ou menos 60 minutos de sono comparado com o que eles mesmos sentem que precisam para render o máximo. É um buraco de 1 hora inteira entre o que o corpo pede e o que ele de fato recebe. E essa conta chega. E ela tem consequências bem reais e que dá para medir. Não dormir o suficiente leva a velocidades menores, a habilidades motoras que ficam bem menos precisas e ainda aumenta a percepção de esforço, ou seja, o mesmo treino parece muito mais pesado. Ah, e claro, o humor vai lá para baixo e o risco de se machucar, esse vai lá para cima. Então, como é que se resolve isso? Na ciência do esporte, basicamente, 2 estratégias principais surgiram para tentar combater esse problema: a educação sobre higiene do sono e a chamada extensão do sono. Higiene do sono é, no fundo, uma abordagem de educação, de comportamento. A ideia é ensinar e criar bons hábitos, sabe? Tipo, ter um horário regular para dormir, evitar cafeína de noite, deixar o quarto bem escuro, silencioso, essas coisas. A extensão do sono, por outro lado, é mais direta ao ponto. O foco aqui é simplesmente aumentar a duração do sono. É uma abordagem bem mais prescritiva, onde um técnico pode simplesmente dizer: você precisa estar na cama às 10 da noite e acordar às 8 da manhã, mirando ali um total de 10 horas de cama. Ok, as 2 abordagens parecem lógicas, né? Mas quando a gente vai olhar para as pesquisas, os resultados são confusos. Alguns estudos mostram melhoras incríveis, enquanto outros quase não mostram efeito nenhum. Ué, por quê? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta não está exatamente na estratégia em si, se é educação ou extensão, mas em como ela é aplicada. Agora, o que é fascinante aqui é a história que esses dados contam. Estudos que usam uma palestra genérica para um grupo todo, aquela coisa de receita de bolo para todo mundo, geralmente não conseguem nenhuma melhora que vale a pena. Mas, aqueles que usam um acompanhamento individual, criando um plano baseado nos dados e na rotina de um atleta específico, esses mostram melhoras drásticas na qualidade do sono. E isso aqui explica brilhantemente por que o genérico falha. Às vezes, o atleta já dorme bem, então tem um efeito teto, não tem muito para onde melhorar. Outras vezes, dar conselhos no meio de uma temporada super competitiva e estressante é simplesmente o timing errado. Mas o fator mais comum é a falta de relevância pessoal. Um conselho que não se encaixa na vida do atleta simplesmente não vai ser seguido. Então, o ponto crucial é este. Quando o assunto é melhorar o sono para performance, a individualização supera a generalização. Sempre. Não se trata de achar a dica mágica que funciona para todo mundo, mas sim de encontrar a estratégia certa que funciona para uma pessoa. Isso nos leva à parte mais importante: como aplicar isso na prática. É sobre construir um plano de jogo pessoal para o sono. Vamos ver como isso funciona. É um processo de 4 passos. Primeiro, medir. E não é no achismo, é usar tecnologia para ter dados objetivos sobre o sono, porque o que a gente acha que dorme pode ser bem diferente da realidade. Segundo, identificar as barreiras pessoais. É viagem, estresse pré-competição, cafeína. Terceiro, usar esses dados para conseguir um aconselhamento que seja de fato personalizado. E por último, focar em criar hábitos que durem, talvez com os reforços de educação ao longo da temporada para manter tudo nos eixos.
No fim das contas, a gente precisa mudar a pergunta que está sendo feita. A questão não é sobre atletas em geral, é sobre o indivíduo. É uma mudança de uma solução de massa para uma solução pessoal. O que nos deixa com uma última reflexão. Levando em conta o impacto gigantesco que ele tem na performance e o quão consistentemente ele é deixado de lado, será que o sono não é a maior vantagem competitiva inexplorada que existe nos esportes hoje?